Domingo à noite, começaremos a falar sobre o 7º selo do Apocalipse. Amém? Meus queridos irmãos, nós estamos falando no culto da família acerca desses 30 provérbios aqui em Salomão, do capítulo de número 22, começa no capítulo de número 22, a seguir, 30 provérbios que foram colocados aqui, que chama provérbio dos sábios. E, meus queridos, como nós precisamos da palavra de Deus, e como é que nós internalizamos a palavra de Deus? Como é que essa palavra vai se tornando vida de maneira inquestionável na nossa vida? Quando nós a meditamos. Então, nós precisamos meditar. E o que é meditar na palavra? É você lembrar a palavra, é você decorar a palavra, é você citar a palavra. Então, você vai colocando o seu coração na palavra, a sua mente na palavra. Isso vai se tornando uma verdade incontestável para nós, que o inimigo não consegue mais lançar dúvida no nosso coração e na nossa mente acerca das coisas espirituais. Porque o inimigo ele faz isso, às vezes ele lança seta, ele lança dúvidas na cabeça da pessoa acerca de uma verdade tão clara. Verdade tão clara. E só depois que passa a tormenta que a pessoa vai perceber, né? Então, nós precisamos internalizar a palavra. E esses dias, como nós falamos para os irmãos, nós estamos compartilhando cada dia um provérbio. Para quê? Para que você leia esse provérbio, você medite, você fique relembrando dele, para que ele se torne uma verdade prática na sua vida. Semana passada, nós falamos aqui um breve comentário de 7 provérbios e hoje também de mais 7. Eu falei que a cada dia você deve meditar nesse provérbio e tirar uma verdade prática, entender o que esse provérbio está dizendo. E a partir dali você aplicar de maneira prática na sua vida. Então, veja bem, aqui no capítulo de número 22, verso 17, o sábio diz, olha, eu vou trazer a você 30 provérbios dos sábios, eu vou ensinar você para que você estude esses ensinamentos e você viva. Amém? Então, por exemplo, no dia 17 de junho foi o 8º provérbio. 8º provérbio que foi compartilhado. Que lição você tirou desse provérbio? Que lição você tirou desse provérbio de hoje? Que verdade prática você trouxe para a sua vida? Então, veja bem, lá no dia 17 de junho, Provérbios capítulo 23, versos 6 a 8, que é o 8º provérbio desses 30, diz o seguinte, não coma o pão do invejoso, nem cobiça os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Então, olha aqui provérbio te ensinando, nos ensinando a lidar com pessoas invejosas. Nós não podemos ser lunático, não é? Tem pessoas que são meia lunática, né? Que são meia paranoia, tudo para eles é inveja, que estão com inveja de mim. Não é isso. Mas você precisa ter os pés no chão, você precisa ter prudência ao lidar com uma pessoa desse tipo. Então o crente não precisa andar com medo de inveja. Ah, meu Deus, estão tendo inveja de mim. Ah, meu Deus, eu tropecei ali, é porque com certeza isso é inveja. Ah, meu cabelo está ficando branco, está caindo, é inveja. Não, de forma alguma. A Bíblia diz que nós estamos protegidos pelo sangue de cordeiro. Lembra do povo de Israel, que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar e Balaão disse, olha, não adianta porque contra esse povo não há encantamento. Então, se a sua vida está no altar do Senhor, você pode até sofrer alguns ataques de Satanás, mas você não vai ser destruído. Mas, ao lidar com alguém que você sabe que ele é invejoso, não é? Não estou falando de pré-julgamento, estou falando de coisa que se comprova que sim. Então, você precisa ter esses cuidados que o provérbio diz aqui. Por quê? Porque o invejoso é aquele que sente desgosto com a felicidade ou prosperidade do outro. Esse é o comportamento do invejoso. Ele sente desgosto com a felicidade do outro. Se o outro está sendo feliz, se está prosperando, ele sente desgosto. E ele tem o desejo, às vezes, de possuir aquilo que o outro tem. Então, a pessoa que alimenta a inveja, ela não é confiável, porque ela não quer o bem do outro, né?
Então a inveja, lá a Bíblia, a gente identifica a inveja como uma obra da carne. E a Bíblia diz, andai no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Então, quando a pessoa está sendo tentada por um sentimento de inveja, é porque a carne está lá em cima. A carne precisa ser justificada. Então, a inveja é uma obra da carne, não deve ser alimentada, ela precisa ser deixada de lado e a pessoa passar a viver aquilo que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz? Qual é o nosso comportamento correto? Qual é o comportamento contrário do comportamento do invejoso? O invejoso, ele sente desgosto pela felicidade e prosperidade do outro. Ele quer ter aquilo que o outro tem. Qual é o comportamento de alguém que não tem inveja? Qual é o comportamento correto que nós devemos ter? Romanos capítulo 12, verso de número 15. Alegrem-se com os que estão alegres e chorem com os que chorem. Então, veja bem, se alguém está feliz, nós precisamos estar felizes também, nos alegrar com a felicidade dela, nos alegrar com a conquista, celebrar junto com ela. Se a pessoa está passando por um momento de dificuldade, de tristeza, nós devemos socorrer essa pessoa. Então, está vendo aí a lição que o 8º provérbio nos traz? Está vendo aí? Por exemplo, o 9º provérbio, não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Então, o que é uma pessoa tola? É aquela que não usa a sua inteligência e nem o juízo. Não é? Todo mundo é inteligente. A diferença é que alguns usam mais a inteligência e o juízo do que outros. E o provérbio diz que você irá perder tempo, pois o tolo não dará ouvido às suas palavras. Não dará ouvido. Então, o tolo não é a pessoa só que não tem conhecimento. Às vezes a pessoa não tem conhecimento, o conhecimento dela é pouco em muitas áreas, mas ela não é tola, ela é sábia. Então, o tolo é aquele que despreza, que não usa a inteligência e nem o juízo. Amém? E que lição o provérbio de número 10 nos dá, o 10º provérbio? Provérbio 23, 10 e 9. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a casa deles contra você. Olha aqui uma lição de vida. Olha aqui uma lição de vida para aquelas pessoas que às vezes se aproveitam da fragilidade humana de outros, não é? Então, quantas pessoas são oprimidas, quantas pessoas perdem causa na justiça, quantas pessoas são prejudicadas porque não têm dinheiro para que lhe defendam aqui nos tribunais humanos, nos tribunais aqui da terra. Mas aí a Bíblia está dizendo que essas pessoas, o pobre, a viúva, o órfão, o necessitado, às vezes ele não tem quem defende ele aqui nos tribunais humanos. Mas aí a Bíblia diz que quem defende eles, o defensor deles é forte, é o próprio Deus. Então olha aqui um princípio de vida e um princípio de prosperidade. Não é? Um princípio de vida e um princípio para a sua vida prosperar. O nosso lema deve ser sempre agir com justiça e retidão. Agir com justiça, retidão, misericórdia. Não é? Não tirar vantagens daqueles que não têm como, principalmente daqueles que não têm como se defender. Porque quando nós fazemos assim, nós vamos ter que encarar o próprio Deus como juiz, né? Vamos ter que encarar o juízo de Deus. 11º provérbio, aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos à palavra do conhecimento. Olha só o que esse 11º provérbio nos diz. Ele nos diz que nós precisamos estar abertos ao aprendizado. Precisamos estar abertos ao aprendizado, precisamos estar abertos ao ensino, ao conhecimento, porque nós temos sempre algo para aprender e para aperfeiçoar. Às vezes a pessoa trabalha apertando parafuso. E às vezes tem um outro que tem uma técnica, embora ele esteja lá há 30 anos apertando parafuso, mas às vezes o outro descobriu uma técnica, um manejo, não é? Que vai possibilitar uma otimização maior no apertar parafuso. Então nós precisamos ter humildade, estar aberto ao conhecimento, buscar o conhecimento.
buscar a sabedoria, principalmente você que é adolescente, que é criança, não perca tempo. Leia, estude, faça curso, tudo aquilo que vier para você aprender, aprenda. Alguém está querendo me ensinar instalar uma tomada. Eu não vou aprender não, porque eu não quero ser eletricista. Você precisa aprender. É um conhecimento a mais. Amém? Então, veja bem, aí nós temos aí o provérbio 12º, 13º, 14º, mas 3 provérbios aqui que você deve, então, meditar nesses provérbios, decorar esses provérbios e aplicar esses provérbios de maneira prática na nossa vida. Amém? Com certeza, assim, nós viveremos melhor aqui nesta terra. Com certeza, viveremos melhor aqui nesta terra. Com certeza, as famílias serão melhores, o relacionamento familiar será melhor, o relacionamento interpessoal será melhor, se nós aplicarmos essas lições na nossa vida. Vamos nos livrar de muitos problemas nesta terra, se nós aplicarmos estas lições. Então, às vezes, você dá tanto valor em livro de autoajuda, não é? Você pega tanto ditado popular, tanto provérbio popular e aplica na sua vida. Vamos aplicar a palavra de Deus sem desprezar também aquilo que é bom, não é? Dado por Deus a alguém. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para mudar a nossa vida. Faça esse propósito, principalmente você que é jovem. Viva esses princípios. Decore esses provérbios, viva esse princípio. E aí nós precisamos dessa meditação na palavra de Deus, porque todas as vezes que nós estamos diante de uma situação, o Espírito Santo nos faz lembrar o que diz a palavra. E aí então a gente aplica aquela palavra no nosso coração e a gente é bem-sucedido. Amém? Vamos então orar, vamos aplicar esta palavra no nosso coração. Pai amado, Pai querido, obrigado por esses provérbios, Senhor. Pai bendito, nos ajude a sermos práticos, a praticarmos a Tua palavra, ó poderoso de Jacó. Em nome de Jesus, Espírito de sabedoria e de graça.